Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus fala com Abrão e diz: Abrão já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Pela promessa de Deus, começa aqui a descendência de um povo escolhido e amado por Deus, e que começam a ser governados pelos patriarcas, sob a orientação de Deus. E os patriarcas foram Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué. Os hebreus começam a se multiplicar e se estabelecem em suas terras, mas por volta do ano 1750 a.C., esta descendência teve que deixar as suas terras, porque houve um grande período de fome, e Jacó, com seus familiares em número de 70 pessoas, partem para o Egito, onde havia alimentos. Ali permaneceram por mais de 400 anos e se multiplicaram, atingindo uma população aproximada de 3 milhões de hebreus. O povo hebreu estava sendo escravizado por Faraó, e Deus providenciou um libertador, Moisés, com a missão de resgatar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Apesar da insistência de Moisés, Faraó não queria liberar os hebreus, e isto aconteceu somente depois das pragas que assolaram o Egito. Então Moisés conduz o povo pelo deserto, contempla a terra prometida e morre. E Josué, seu sucessor, continua com esta missão. Por volta do ano de 1250 a.C., o povo retorna para a Palestina. Josué foi o último dos patriarcas. Houve um período de lutas para reconquistar o território, que demorou quase 2 séculos. Nesse período, o povo foi governado pelos juízes. Deus dava autoridade a esses juízes para manterem o povo nos caminhos do Senhor. Mas, quando morria um juiz, o povo ficava desgovernado, voltando aos caminhos tortuosos. Mas Deus colocava outro juiz e assim sucessivamente. Israel teve 14 juízes, e no período do juiz Baraque, Débora o auxiliou, e alguns autores indicam 15 juízes. Os juízes julgaram o povo por 349 anos, e o primeiro juiz foi Otiniel, e o último Samuel. E em 1 Samuel capítulo 8, versículo 16, os israelitas pedem a Samuel um rei, pois os povos vizinhos eram governados por reis, e eles não queriam mais serem governados pelos juízes. Samuel orou ao Senhor, e no capítulo 8, versículo 7, disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não governar sobre ele. Saul foi o primeiro rei e foi ungido por Samuel. O segundo rei foi Davi, também ungido por Samuel. E o terceiro foi Salomão. Após a sua morte, Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Mas Roboão causa a separação entre as tribos de Israel. Houve uma divisão, tendo se formado o reino do norte com 10 tribos, que foi o reino de Israel,
com capital em Samaria. E o reino do sul ficou com 2 tribos, formando o reino de Judá com capital em Jerusalém. O reino de Israel teve 19 reis, e o que permaneceu mais tempo no poder foi o rei Jeroboão II, que reinou por um período de 40 anos. O rei que ficou por menos tempo no poder foi o rei Zimri, que reinou por 7 dias. Por outro lado, o reino de Judá teve 20 reis, e o rei que permaneceu por mais tempo no poder foi o rei Manassés, que reinou por 55 anos. Os reis que ficaram por menos tempo no poder foram 2, o rei Joaquim e o rei Joacás, que reinaram por 3 meses cada um. No ano de 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios, mas o reino de Judá ainda resistiu por mais 135 anos após a derrota de Israel. Mas no ano de 587 a.C., o reinado de Judá foi conquistado pelos babilônios, comandado por Nabucodonosor, sendo conhecido como o cativeiro da Babilônia. Após Ciro, líder do Império Persa, conquistou a Babilônia e ficou senhor de toda a Ásia Ocidental. O profeta Isaías profetizou 200 anos antes de Ciro ter nascido, e ele diz: um homem chamado Ciro conquistará a Babilônia, libertando os judeus. Versículo 28 do capítulo 44. E profetizou também que o rio Eufrates secaria, abrindo o caminho para o exército de Ciro. Isaías 44, 27. E as portas da cidade seriam deixadas abertas. Isaías 45, versículo 1. E o exército babilônico deixaria de lutar. Ciro, então, derrotou a Babilônia, libertou os judeus, que começaram a retornar para sua pátria, depois de 70 anos de cativeiro pelos babilônios. Ciro respeitava a religião dos vencidos, mas o povo tinha que respeitar o pagamento dos tributos. Em Esdras, capítulo 5, versículo 3, diz que no primeiro ano do reinado do rei Ciro, deu ordem para que a casa de Deus se edificasse, como também devolveu os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que foram levados por Nabucodonosor. Após, houve o domínio dos gregos e depois dos romanos. E durante o domínio dos romanos, os hebreus se fortaleceram e revoltaram-se contra Roma. Mas no ano de 70 de nossa era, o imperador Tito sufocou a rebelião hebraica e destruiu o segundo templo de Jerusalém. Os hebreus foram dispersos pelo mundo, conhecido como a díspora, que quer dizer dispersão. Os hebreus ficaram sem pátria durante 1878 anos. Mas no ano de 1948 foi criado o Estado de Israel conforme decisão da ONU, e os judeus dispersos puderam se unir, puderam voltar para sua casa. Aconteceram muitos problemas no Oriente Médio,
pois com a saída dos judeus da Palestina, os outros povos, principalmente os árabes, ocuparam a região, resultando grandes conflitos. As revoltas e as guerras foram intensas, mas Israel prevaleceu até hoje. A palavra Palestina quer dizer terra dos filisteus. Chama-se também terra de Canaã, a terra de Israel, terra da promissão e terra santa. E em todo o mundo considera-se a Palestina a pátria dos israelitas e dos judeus. Apesar de ser um dos menores países do mundo, tem influenciado o mundo mais que qualquer outro país. Amém? Eu sou Carlos Calmar e aprendemos que Deus nos dá o livre-arbítrio, pois, como vimos, o povo escolhido que era governado por Deus optou para ser governado por um rei, e Deus atendeu à voz do povo. Vários reis governaram o povo, e estes andavam por caminhos tortuosos, até o dia em que Deus estabeleceu um reinado definitivo, um rei que agora é chamado Rei dos Reis, e que reina sobre todas as vidas que aceitam como seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus eterno. E que as bênçãos de Deus estejam sobre todos, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus.